Olá, meus amados, queridos irmãos, meus amigos, muito bom dia para você, graça e paz. Estamos juntos com a nossa porção diária da palavra e assim vamos seguindo, não é? Que Deus seja com você, que Deus nos abençoe ao longo desse dia, em tudo quanto nós fizermos, não é? Então, eu quero ler com você a palavra de Deus hoje, no Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 8 até o verso 13, e assim diz o texto. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está o menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram depois que todos tinham comido. Amém. Aqui está o texto que fala sobre a multiplicação dos pães e peixes. Jesus passou o dia atendendo uma imensa multidão. Ele orientou, ensinou, curou, auxiliou tanta gente. E então Jesus mandou que os seus discípulos estivessem providenciando comida para aquela multidão. Os discípulos ficaram sem entender. A grande verdade é que muitas ações de nosso Senhor Jesus, muitas orientações, muitas ordens, tanto de Deus no Antigo Testamento, quanto de nosso Senhor Jesus no Novo Testamento, muitas vezes parecem para nós que são orientações, ordens equivocadas, contraditórias, e muitas vezes nós podemos até achar que são orientações e ordens absurdas, mas pelo contrário, todas elas têm objetivo, propósito, né? E, sobretudo, a exigência da nossa parte para obedecer. Eles encontraram um jovenzinho que tinha um lanche. Então, ele tinha lá 5 pães e 2 peixinhos, e a palavra de Deus diz que André ficou admirado e disse: mas o que é isso para tanta gente? Jesus, então, mais uma vez, tem esse momento, né, de dar uma ordem que aparentemente é absurda. Jesus mandou, disse: mande que todos se assentem. E aí, então, você pode imaginar o nó que deu na cabeça dos discípulos, e de repente aquela multidão se assentou, 5.000 homens, aí você vai colocar mulheres e crianças, talvez vamos fazer uma continha aí de 15, 20 mil pessoas que estivessem naquele lugar. E então Jesus deu graça, abençoou, pegou o pão, pegou o peixe, e então começa a multiplicar. Ao final do texto que li, diz que sobraram 12 cestos e Jesus tinha 12 apóstolos. Então, podemos aqui dizer que Jesus estava ensinando a multidão, mas Jesus estava ensinando os seus discípulos também. Um outro detalhe que eu gostaria de chamar a sua atenção é que o menino que ele doou os seus pães e peixes para aquela grande multiplicação não tinha nome, não foi escrito o seu nome no Novo Testamento ou no Evangelho de João. De propósito, talvez ele, com certeza, poderia ter buscado o nome daquele menino e ter colocado, mas não, ficou aqui no anonimato. E a grande lição para nós é que a vida dele foi um instrumento para abençoar milhares de pessoas. Quantos hoje querem o holofote, né? Querem o destaque, querem a fama, querem o sucesso, querem aparecer, e querem aparecer mais do que aquele que de fato tem que aparecer, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Importante para mim e para você tirarmos como lições para nós. Quero concluir essa nossa devocional, onde nós aqui podemos aprender que mesmo quando nós achamos que temos pouco, quase nada, o Senhor pode multiplicar, fazer um milagre extraordinário. Talvez você ache que a sua capacidade, habilidade, a sua condição seja irrisória, e Deus não tem nada que pode fazer através de você, pelo contrário. Que você então creia
e que você coloque-se à disposição do Senhor, que o Senhor vai usá-lo como instrumento e o milagre ou a bênção do Senhor, através de você, pode alcançar muitas pessoas, começando na sua casa, na sua família e se estendendo por toda a sociedade. O Senhor Deus, nosso Senhor Jesus, pode, através da sua vida, abençoar milhares de outras vidas também. E assim, então, termino um chamado para nós vivermos confiando sempre no Senhor, confiando sempre na orientação do Senhor, confiando sempre nas ordens do Senhor para a nossa vida. Creia, confie e assim, então, viva na dependência do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, bendita ao nosso coração. Obrigado, Deus, pelos meus irmãos que nesta manhã, neste dia, talvez até à noite, estarão ouvindo esta devocional. Que a Tua palavra, Deus, alcance, Deus, o coração de cada pessoa, produza as mudanças necessárias. Que o Senhor conforte, console os que estão entristecidos, cure aqueles que estão enfermos, ajude aqueles que estão precisando, Deus, de orientação, de auxílio, de socorro. Que o Senhor abençoe, Deus, a Tua igreja. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Um dia de paz, um grande abraço para você. Até amanhã, se Deus permitir.